Saudações a todos, cumprimentos a todos. Bem-vindos, eu tenho o privilégio abençoado de compartilhar uma mensagem que é bem desafiadora para mim. As minhas mensagens são para mim primeiro. Então, porque eu acho que eu necessito delas, eu as trago para o povo de Deus, que são vocês. O título dessa mensagem é Sobre Pessoas. A mensagem é baseada em Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. E diz, voltando-se, porém, repreendeu-os. Quem são eles? Esses são os seus discípulos que ele repreendeu, são os chamados. E ele disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. É sobre isso que se refere o Evangelho. Restaurar a vida dos homens à imagem de Deus, como originalmente foi criada. Deixe-me compartilhar uma experiência incrível. Eu tive essa experiência somente uma vez na minha vida. Eu gostaria de ter mais, mas isso depende de Deus. Eu estava estudando sobre o Calvário. Eu estava pedindo a Deus para entender melhor o Calvário e experienciar o que Ele quer que nós experienciamos no Calvário. E eu acordei uma noite. Era por volta da meia-noite e não era como quando eu acordei outras noites. Isso foi diferente. Podia sentir a presença de Deus. E tudo que eu fiz foi colocar os travesseiros atrás das minhas costas. E eu disse, Senhor, o que é isso? E eu senti, não que eu pudesse ver ou que eu pudesse ouvir, eu apenas senti que Deus tinha reservado um tempo para me dar uma melhor compreensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos olhos da minha mente, eu vi Jesus quando ele estava indo para o Calvário. Eu o vi carregando a cruz. Enquanto eu observava, eu estava andando exatamente atrás dele o mais perto que eu podia. A multidão estava zombando e escarnecendo dele. Eles estavam jogando varas nele e pedras e eles estavam cuspindo nele. E eles estavam se divertindo com a morte de um homem. E eu fiquei perturbado, eu fiquei contrariado. Eu estava contrariado com essas pessoas que estavam zombando dele. Eu olhei para Jesus e disse, Jesus, olhe para eles. Eu estava enojado, eu estava revoltado. Eu não queria ter nada a ver com esse tipo de pessoa. Então Jesus se voltou e olhou para mim. E ele disse, Jim, se refere a pessoas. Não se refere somente a sustentar a verdade que você acredita, não somente a apontar o erro que você vê no mundo, ou na sociedade, ou na igreja. Não é somente sobre frequentar a denominação correta ou a igreja local. É sobre restaurar exatamente essas pessoas que estão cuspindo em mim neste exato momento, independentemente se eles concordam ou não comigo. Eu fui impressionado, eu fui repreendido. Então Jesus fez 4 perguntas para mim. Eu vou trazer essas perguntas para vocês. A primeira pergunta que Jesus fez foi, Jim, o que você teria feito com Arão? Você se lembra de Arão? Ele era o irmão de Moisés. Quando Moisés subiu a montanha para receber os 10 mandamentos, Arão foi encarregado de cuidar do povo de Deus. O que Arão fez? Ele permitiu ao povo, não somente permitiu, mas participou na construção do bezerro de ouro, um ídolo. E aqui estamos nós, poderíamos chamar Arão de vice-presidente da Conferência Geral. Provavelmente era o equivalente à posição que ele tinha. E ele permitiu que o povo de Deus fosse para a idolatria. O que você faria com um líder da igreja como esse? O que você faria com um membro como esse? Hoje, o que nós faríamos? Nós o jogaríamos para fora, nós o cancelaríamos, nós o colocaríamos de lado e não teríamos mais nada a ver com ele. Mas Deus não. Não, meu Jesus. Sabe o que Deus faz com pessoas como essas? Sim, Ele as traz ao arrependimento. Então, Ele as restaura. Esse é o poder do Evangelho. Levar pessoas caídas, doentes, sejam eles líderes ou membros, que Jesus quer restaurar e usar para trazer o verdadeiro Evangelho para o mundo. É o que Jesus faz. O que Jesus faz?
Nos é dito em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, o Senhor olhou para Pedro. O que você vê nos olhos de Jesus? O que está no olhar? No seu olhar para aquele Pedro, para aquele Davi, para aquele Arão, o que eles veem em seu olhar? Você vai à igreja, eles se sentem condenados, ou você encontrou o Evangelho que tem a capacidade de restaurar essas pessoas? Nos é dito que Pedro saiu quando ele viu aquele olhar de Jesus. E ele chorou amargamente, quebrantou o coração de Pedro. Você pode ver o amor de Jesus naquele olhar. Eu senti isso pessoalmente em mim mesmo. Quando eu caí, quando eu cometi erros, eu vi Jesus se curvando e estendendo a mão para mim, dizendo, vamos, Jim, reerga-se. Eu não me importo quantas vezes você cai. Eu me importo com quantas vezes você se reergue. Agora se reerga. Eu estou aqui para te capacitar, para te dar poder, para se reerguer. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz, é isso que eu devo ser, eu sou oleiro, eu conserto vasos quebrados. Nem sequer sabemos como consertar vasos quebrados. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, restaurar o transgressor. Você descobriu esse Evangelho? Você o aplica aos Pedros da sua vida? Você quer aplicar a você? O que você está fazendo com os Pedros, Davis, Arãos? Então Deus, e eu estava compreendendo para que Deus estava me chamando. Então Deus me perguntou, Jim, o que você teria feito com Saulo antes dele se tornar Paulo? Eu estava compreendendo o que Deus queria comigo, mas eu pensei, é demais, Senhor. Paulo era o pior perseguidor das pessoas. Os colocava na prisão, os condenava à morte. O que eu faria com Paulo, eu o jogaria fora. Eu não desejaria ter nada com ele. Eu diria, fique longe daquele homem, o esqueça, descarte-o, cancele-o. Ele é inútil, ele é perigoso, mas o que Deus fez com Saulo? Sim, ele teve que derrubá-lo do seu cavalo para que ele pudesse acordá-lo. Então ele o enviou até o deserto da Arábia por 3 anos para reavaliar, para olhar para trás e estabelecer a imagem de Deus recriada nele. Então ele pegou a Saulo e disse, vai, vá até meu povo caído, vá até meu povo rebelde e o restaure a mim. Vejam que o Evangelho é mais do que um sistema de verdades, mais do que uma oposição ao erro. Mesmo a igreja que você frequenta, mesmo o estilo de vida que você tem, é sobre a redenção daqueles que não entendem a sua maneira de viver. O que você está fazendo com as pessoas que não veem as coisas como você vê, que são contrários à sua verdade, ou com o seu estilo de vida, com qual igreja você vai ou não? O que você está fazendo com essas pessoas? É uma mensagem desafiadora para mim, porque eu convivo com esse tipo de pessoas todo o tempo. Qual é a minha atitude quando eu vou para a igreja e eu vejo essas pessoas que são indiferentes às reais necessidades das pessoas na igreja? Então, essas são as 4 questões que Deus fez para mim. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. O que você faz com as pessoas que não veem as coisas como você vê, falando honestamente? Qual é a sua atitude com relação a eles? E sobre aqueles que têm um estilo de vida diferente do seu? Qual a sua atitude? Como você os aborda? O que eles veem em seus olhos quando você olha para eles? Na igreja, ou em uma reunião, ou quando você os encontra no supermercado, porque há uma tendência real para descartá-los, jogá-los fora, para apagá-los, ou colocá-los em uma lista negra, excluí-los e difamar seus caracteres e famílias. Se esse é o Evangelho, qualquer um pode apontar dedos. Não é necessário uma pessoa espiritual para apontar dedos. Qualquer um pode fazer isso. Paulo, em Romanos 10:1, diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Você está ouvindo o que Paulo está dizendo? Esse é o seu povo, a sua própria denominação que o expulsou. Eles não querem ter nada a ver com ele. E o que Paulo diz? O meu coração deseja por Israel, a igreja que me expulsou, que eles possam ser salvos, para que eles possam encontrar a salvação que eu encontrei em e através de Jesus Cristo.
Há um desejo no coração de Paulo para salvar aqueles que o perseguiram. Paulo não considera esses casos como sem esperança, apesar de eles terem o apedrejado, apesar do espancamento, do açoitamento. E você, alguém o apedreja, o açoita, bate em você, o expulsa. Que tipo de atitude você tem? Você está realmente conectado com Deus? Ou você está somente conectado a uma igreja? Ou a alguma verdade intelectual? Porque isso não é o suficiente. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, a Escritura diz: conhecimento intelectual da verdade não é o suficiente. Somente a sua frequência na igreja não é o suficiente. Só porque você é vegetariano estrito e não bebe e não fuma não é o suficiente. Você também tem que amar as pessoas como Jesus amou. E você não pode fazer isso sozinho. É impossível. Amar a Deus é fácil. Amar ao povo de Deus? Bem, essa é uma história diferente. Então, nós realmente vivemos o Evangelho? O Desejar de Todas as Nações, página 487, estude isso. Não há mais conclusiva prova de possuirmos o espírito de Satanás. Vocês estão me acompanhando? Não há mais conclusiva prova de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano e destruir aos que não apreciam nossa obra ou procedem em contrário a nossas ideias. Uau! Você quer avaliar a sua igreja com isso? Você quer avaliar a sua própria vida, as suas próprias palavras, o seu próprio pensamento? Se a nossa atitude é destruir aqueles que não concordam conosco, nós possuímos o espírito do diabo. Uau! Examine-se se você realmente está na fé. E eu não estou falando somente sobre verdade intelectual, eu estou me referindo a se você está em Jesus Cristo. Essas são palavras duras, são para avaliar as nossas vidas, não são? Eu vejo isso na igreja, eu vejo isso nos ministérios hoje, e quão triste é, e isso me assusta muito. Não tem nada a ver com o Evangelho da Salvação de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com igrejismo, verdadeirismo, reformarismo. E nenhum desses três é o suficiente para nos conduzir aos portões de pérolas. Esse tipo de atitude é: se você se alinhar conosco, então nós o aceitaremos. Se eu for até uma igreja menonita, eu deixo a barba crescer e a minha mulher usa um gorro, eu não estou zombando deles, mas se nós nos encaixarmos em seu estilo, nós somos aceitos. Mas se nós não nos encaixarmos, nós não somos aceitos. É o mesmo com os batistas. Se eu concordo com eles como uma vez salvo, sempre salvo, eu me encaixo com eles. Então eu estou bem, mas se não, se eu acreditar que eu preciso de Jesus a toda hora, a todo momento, todos os dias, não é só o que Ele fez por mim, mas o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Eles não me aceitarão. E se eu for a uma igreja pentecostal? Se eu falar em línguas, então eu sou aceito. Eu estou salvo, eu estou bem. Se eu entrar em sua singularidade, mas se eu não entrar em sua singularidade, se eu questionar o seu falar em línguas, ou o seu ministério de libertação, então eles expulsam você, eles cancelam você. É assim com você e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se eu me alinhar com o seu sábado, então eu sou um deles, certo? Talvez não. Então, o que Deus está falando para você exatamente agora? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isso é um pecado, um erro, uma falha. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Diz aquele que é espiritual, não aquele que é religioso. Não diz aquele que tem a verdade, não diz aquele que vai para a denominação correta, diz aquele que é espiritual. Espiritual significa que você é controlado pelo Espírito e a Palavra de Deus. Ambos, João 4:24. Restaurar não significa cortar orelhas. Você está restaurando as orelhas. Qual deles é você? Nós cortamos as orelhas das pessoas com as nossas línguas, as nossas fofocas? Você é espiritual? Ou você é somente religioso? Qual deles é você? Você pode ser descrito pelo espírito de mansidão e paciência? Se Arão, Pedro e Saul fossem sobrepujados por uma queda, você seria capaz de restaurá-los?
Sério, não somente apontar o erro. Qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ser espiritual para saber que você não deveria construir o bezerro de ouro, que você não deve cometer adultério, que você não deve perseguir as pessoas que pensam diferente de você. Essa não é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é aquela que é fortalecida pela virtude de Deus, para mostrar às pessoas o caminho de volta para Deus e ajudá-los no processo de restaurá-los à imagem de Deus. Esse é você? Romanos 10:2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo conhece muito bem um zelo errado. Você tem esse zelo errado? Um zelo errado significa que você tem mais preocupação com a sua verdade, mais preocupação com a sua igreja, com as suas reformas, do que você tem com as pessoas. Esse é um zelo errado. Meu Jesus nos salva de um falso zelo. Você está somente envolvido com uma religião institucional, porque na época de Jesus uma religião institucional não era o suficiente. Na verdade, ele fugiu da religião institucional. Ele tentou levar o evangelho para a religião institucional. A religião institucional de hoje geralmente é sobre o eu, não é sobre as pessoas. Com qual delas você está envolvido? Você não está sujeito ao Espírito Santo apontando os pecados das pessoas sem restaurá-las? Sim, nós temos que reprovar. E sim, nós temos que repreender. Mas isso não significa que somos espirituais. Porém, para restaurar, é necessário conexão com Deus. Você tem que estar conectado com Deus, não somente com a sua verdade. Jesus ensinou a verdade. João 7,46. Nunca homem algum falou assim como este homem. E Jesus estava apontando os erros, inclusive expulsando os mercadores do templo. Mas Jesus amava as pessoas, além de apontar o erro. E sustentando a verdade, ele também abraçou o pecador. Esse é você? Você tem isso também? Que atitude que Jesus teve com relação a Jim Hamburger quando ele estava caindo e não estava vivendo de acordo com a sua palavra e os seus princípios. Nós devemos encontrar o equilíbrio do poder da restauração, o equilíbrio de não somente amar a verdade, de amar a igreja, mas de amar as pessoas. Vamos dar uma olhada em duas atitudes. Lucas 9:51. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Quando o tempo de Jesus nesta terra estava cumprido, ele decidiu ir para Jerusalém. O que está sendo dito aqui é que Jesus sabia que Jerusalém, sua igreja, seu povo, sua denominação, religião institucional, iria crucificá-lo. E o que ele fez? Ele foi em direção a eles. Uau! Isso me repreende. E agora os versos 52 e 53. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Então Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele tinha que passar por Samaria. Samaria era um ministério independente. Era diferente da igreja judaica, adorava de uma maneira diferente. Tinha pensamentos diferentes. Então ele foi para Samaria. E ele disse: entrem em Samaria e consigam um quarto para mim. Então eles foram até os samaritanos e disseram: queremos um quarto para Jesus. E eles perguntaram: por que vocês querem um quarto para Jesus? Porque ele estava indo em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz: mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Eles eram uma seita rival da religião judaica. E quando eles perceberam que Jesus não ficaria com eles e não ministraria para eles, eles não quiseram ter nada a ver com ele, porque eles eram de uma seita rival. Uau! Eles disseram: se você vai se associar com eles, nós não queremos nenhuma relação com você. Na minha antiga igreja, eu estava indo para um almoço de junta-panelas, e um pastor passou por mim e disse: sabe, Jim, nossa igreja tem um problema com você, o presidente da conferência tem um problema com você. E eu perguntei: o que é? E ele disse: bem, você vai até eles, você vai até esses ministérios independentes, você fala nessas home churches, e você fala nessas igrejas organizadas. E o presidente da associação disse para eu dizer a você para não ter nada a ver com eles. Sério?
Bem, o Evangelho diz que nós devemos levar o Evangelho eterno para todos os povos, tribos e línguas. Todas as tribos. Significa para todas as pessoas. Eu disse, se você quiser que eu marque um encontro com o presidente da associação e esses ministérios independentes, eu posso fazer isso. Ele olhou para mim como se dissesse, Jim, isso não é politicamente correto. Se nós achamos que eles não têm o Evangelho, então nós somos ordenados por Deus para levar o Evangelho para eles que nós acreditamos que eles não têm. Como que eles vão recebê-lo? Qual a sua atitude em relação a esses segmentos que não pensam como você pensa? Você está desejoso de receber outros que não estão no seu grupo? Você está desejoso de ministrar para outros que não estão em seu grupo? E Lucas 9,54 diz, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Então os samaritanos disseram que não tinha nada a ver com João, Tiago e Jesus. Então agora João e Tiago dizem, Senhor, nos dê o poder de Elias para podermos trazer fogo do céu e destruir os samaritanos, os ministérios independentes. Que tipo de atitude é essa? Em primeiro lugar, a atitude é destruir. O que eles queriam fazer? Destruí-los com fogo. Isso me lembra Caim e Abel. Abel ofereceu seu sacrifício ou prestou culto a Deus, como Caim também fez. Caim destruiu a Abel. Essa é a marca de Caim. É vingança, é mal sobre aqueles que não pensam como você pensa. Se você não pensa da minha maneira, então eu vou matar você. Nós não vimos isso na igreja hoje, nós simplesmente cancelamos você. Nós não queremos ter nada a ver com você, nós o cancelamos, nós deixamos você de lado. Imagine se Jesus fizesse isso com você, ao invés de entregar a vida dele e trazer o Evangelho para nós. Você tem algumas dessas atitudes em você? Essa é uma pergunta muito séria para se fazer. O Desejado de Todas as Nações 487 diz que não há uma evidência mais conclusiva que nós possuímos o espírito de Satanás quando temos a disposição de ferir e de destruir aqueles que não apreciam a nós e ao nosso trabalho. Deus nos ajude a não termos essa atitude. Tiago e João teriam destruído as pessoas que Jesus veio salvar. E você? Deus não pode nos dar o seu espírito enquanto tivermos esse tipo de atitude. Eu tenho muitos amigos conservadores que estão orando para receberem a chuva serôdia. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou orando para que eles não recebam a chuva serôdia. Porque se você tem esse tipo de espírito e Deus derrama a chuva serôdia sobre você e dá poder a você, você vai ser como os discípulos, trazer fogo do céu para destruir as pessoas. Deus não nos dará chuva serôdia enquanto não tivermos amor pelas pessoas que não acreditam como nós, não trabalham como nós e não vivem como nós. Nos deu o seu poder, a sua virtude para levar o Evangelho a eles. A atitude que nós temos com relação àqueles que discordam de nós demonstra qual espírito nós possuímos. O que Deus está falando para você exatamente agora? Que essa atitude é oposta ao Evangelho de Jesus Cristo. É nos dito em O Desejado de Todas as Nações, página 487, que Jesus ficou triste com a atitude de Tiago e de João. Ele estava a caminho para morrer por essas pessoas, e os seus discípulos queriam destruí-las. O ser humano é a criação mais preciosa de Deus. Sim. E você vai destruí-lo, falar mal deles e não ter nada a ver com eles? Eu acho que você não tem a verdade ainda. Eu acho que você não descobriu o Evangelho ainda. Eu acho que nós temos um sério problema. E o problema é que nós amamos a nossa igreja e nós amamos a nossa verdade intelectual mais do que nós amamos as pessoas. O espírito para ferir, destruir e cancelar uma pessoa não é de Deus. Eu vejo a nossa própria igreja fazendo isso. Gerenciamento de risco, departamento de seguro. Nós não queremos segurar essas pessoas porque elas estão caindo em pecado. Sim, nós devemos proteger a igreja. E sobre a virtude do Evangelho para ir para essas pessoas, para restaurá-las. Então dizer, traga o Evangelho para a nossa própria denominação. Não.
Nós falamos, nós não queremos isso. Nós levantamos as armas contra o povo de Deus. Nós realmente temos o Evangelho. Nossa igreja possui o Evangelho. Eu tenho várias perguntas sérias aqui. Segunda atitude. É uma atitude de restauração. Então Jesus os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Não diz respeito a cancelá-las, mas restaurá-las, salvá-las. Deus nos ajuda a obter e manter a atitude de Jesus. A diferença entre os seguidores radicais de Maomé, presta atenção nisso. A diferença entre os seguidores radicais de Maomé hoje e os verdadeiros seguidores de Jesus é que os seguidores radicais de Maomé derramarão seu sangue se você não pensar como eles. Os seguidores verdadeiros de Jesus derramarão seu próprio sangue por você, darão a sua própria vida para ajudar a você a encontrar a Jesus e permitir que Jesus viva em você e ajudar a você a encontrar outros com o mesmo pensamento, com a mesma mente. Então, a qual desses grupos você pertence? Você é um seguidor de Jesus ou de Maomé por suas ações? A qual? E conheço tantas igrejas cristãs que falhariam, verdadeiramente falhariam neste teste. Uma é a falsa religião. A outra é o Evangelho verdadeiro. A própria essência do Evangelho é restauração. O Desejado de Todas as Nações, página 825. A própria essência, se você tem o Evangelho, é restauração. Você ajuda ao seu irmão a sair do pecado. Você ajuda a restaurá-lo. Então Deus ajuda essa pessoa a levar o Evangelho para outras pessoas. Eu passei por essa situação quando eu vim para a igreja. Deixe-me compartilhar com você. Eu vou voltar atrás 40 anos. Alguém compartilhou a verdade conosco. Paul e F. Connor. Pessoas lindas. Paul já morreu. Eles abriram a Bíblia e compartilharam a verdade comigo. Eu me apaixonei pela verdade. Eu me apaixonei pela luz. Eu me apaixonei pela palavra de Deus. E eu disse, eu posso conduzir a minha vida com isso. Eu vou levar essa verdade para as pessoas. Eu vou levar essa verdade para a igreja de Deus. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir até a minha mãe, uma católica romana devotada. E eu disse, mãe, você sabia que você está estudando com a Bíblia errada? Você tem essa Bíblia e nós estudamos com a Bíblia King James. Mãe, você sabia que você não precisa orar para santos, você pode orar direto para Jesus? E você sabia que o batismo de bebês não é ensinado na Bíblia? E mãe, você sabia o que é a marca da besta? E eu perguntava, mãe, você sabe? Mãe, você sabe? Vocês acham que a minha mãe disse, o menino Jim encontrou a verdade? Não. Eu me deparei com resistência, com um muro, com frieza. Eu pensei que eu havia apresentado a verdade de uma maneira errada, que eu estava sendo perseguido por causa da minha fé. Então eu fui falar com a minha mãe com mais zelo. E eu disse, mãe, mas não teve jeito. Por quê? Porque eu tinha mais preocupações com as minhas doutrinas, com a minha igreja, do que eu tinha com as necessidades da minha mãe, com a minha mãe católica romana. Eu possuí esse zelo por 4 anos. A relação com a minha mãe se deteriorou. Eles nos expulsaram da família, nos afastaram. Deus me enviou até o deserto de Montana para encontrar algo. Não foi mais verdade, não foi outra denominação. Foi para encontrar o equilíbrio do Evangelho, porque eu tinha a verdade, eu tinha a igreja, porque eu estava detendo a verdade em injustiça. Romanos 1:18. Esse é você? Eu estava detendo a verdade, a igreja, em injustiça. Eu era um homem guiado pelo homem, ao invés de um cristão guiado por Deus. Há muitos na igreja que a Bíblia chama de virgens tolas. Esse era eu. Eu tive que aprender como deixar Deus ficar encarregado de Jim o tempo todo. Depois de 2 anos no deserto, Deus disse, Jim, eu quero que você volte para Eton, Wisconsin, e eu quero que você viva o Evangelho na casa de seus pais.
Eu não quero que você pregue, eu só quero que você volte e os ame incondicionalmente. E eu disse, Senhor, eu não posso fazer isso. Envie-me para pregar o evangelho em uma esquina de uma rua, mas ir viver na casa dos meus pais, ficar com eles, apenas cuidar deles e apenas amá-los? Sim, Jim, eu quero que você os sirva e ministre a eles. Eu quero que você pinte a sala de estar deles, eu quero que você pinte a garagem deles, eu quero que você organize tudo, que você limpe o sótão, que você corte a grama. Eu quero que você organize tudo. Eu quero que você mantenha a sua grande boca fechada. E os ame e cuide deles. Os ajude em suas necessidades. E as suas necessidades é saber que você os ama incondicionalmente, como eu amo você incondicionalmente. Eles têm as necessidades deles, eles se sentem rejeitados por você. Eu disse, Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus disse, quando você chegar na casa de sua mãe, eu quero que você a abrace e a beije e diga que a ama. E eu disse, Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus disse, eu quero que você vá até teu pai, o abrace e o beije e diga, Senhor, eu nunca beijei um homem em toda a minha vida, eu não vou fazer essas coisas. E Deus não argumentou comigo, ele simplesmente disse, vai. E nós dirigimos 2.574 quilômetros até Eaton, Wisconsin, e era inverno, e estava escuro. Eu empurrei meus 2 jovens filhos pela porta dos fundos, e eu estava com medo de entrar na casa. Eu sabia o que Deus tinha me pedido, mas eu não falei para minha esposa e os meus filhos. Porque eu estava com medo e iria voltar atrás. Meus filhos tinham 6 e 8 anos naquela época. Eu os coloquei para dentro e eu vi a vovó e o vovô cumprimentá-los. Coloquei a minha esposa para dentro e fiquei lá fora. Eu estava com medo de entrar na casa que eu fui criado, porque eu sabia o que Deus havia pedido para eu fazer. Ele estava me pedindo para eu viver a verdade. Ele estava me pedindo para eu ser a igreja. E eu disse, Deus, me dê a graça. E Deus sussurrou para mim, você tem a graça, use-a. Então, eu entrei na casa e vi minha mãe, católica romana. Ela estava parada, esperando para que eu entrasse. E eu fui até minha mãe, católica romana, Benice Hamburger. Eu coloquei os meus braços em volta dela pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez na minha vida, nos meus 34, 35 anos de vida. Coloquei os meus braços em volta da minha mãe, católica romana. Eu a abracei, eu a beijei no rosto e disse, mãe, eu amo você. E ela me segurou firmemente. Ela me abraçou, ela me envolveu e ela não me deixava ir. Eu fiquei abraçando minha mãe e eu senti suas lágrimas caírem ao lado do meu rosto. E eu vi meu pai alemão luterano, simplesmente assistindo a cena. E o Senhor disse, vá, ame seu pai. E como eu fiz com a minha mãe, eu fui em direção ao meu pai. Meu pai congelou assim, alemão, estoico, austero. Ele amava, mas nunca demonstrou. Eu fui em direção ao meu pai alemão e ele ficou congelado assim, e eu coloquei os meus braços em volta dele. Eu o envolvi, eu o atraí, eu o abracei, o beijei na face. Foi a primeira vez que eu beijei um homem. E eu disse, pai, eu amo você. Então, nós pintamos a sala de estar, nós pintamos a garagem, nós cortamos a grama, nós aparamos a cerca viva. E depois de 5 dias, o meu irmão mais velho ligou para mim, que morava na mesma comunidade. Ele disse, Jim, podemos almoçar juntos? Nós nos sentamos e ele perguntou, o que você está fazendo com a mamãe? E eu perguntei, o que você quer dizer que eu estou fazendo com a mãe? Ele disse, eu nunca vi a mãe e o pai tão livres. Em toda a minha vida, o que você está fazendo com a mãe e com o pai? Eu disse, eu apenas estou os amando. Simplesmente vivendo a primeira mensagem angélica, que é a demonstração, que é o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Ele disse, não pare. Depois que nós partimos, 2 anos mais tarde, eu fui convidado para voltar para a igreja que eu fui batizado e fazer um seminário de 1 semana. Eu fiquei com os meus pais. Enquanto eu fazia o seminário, meus pais puderam ouvir toda a verdade abençoada que eu tinha descoberto. Eles me levaram ao aeroporto e quando eu saí do banco de trás do carro, e a minha mãe, católica romana,
saiu do banco da frente com a sua pequena bengala. Ela ficou parada abaixo do meio-fio. Eu olhei para baixo para minha mãe e ela ficou segurando em sua bengala. E ela olhou para mim e disse: filho, eu acredito em tudo que você está fazendo, porque agora você encontrou a Jesus. Minha mãe, católica romana, olha para mim e diz que eu finalmente encontrei a Jesus. Então, amigos, o que fez a diferença? Sério, eu aprendi a amar as pessoas, tanto quanto eu amo a verdade, e a igreja e o meu estilo de vida. Você pode fazer o mesmo? Deus o abençoe.